Alô, alô, tudo bem? Você aí? Mais um vídeo. Uma boa sexta-feira para nós, ou não sei aí que dia você está assistindo, né? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Sanai. Eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 9 anos. Ela foi diagnosticada com autismo do nível 3 de suporte com deficiência intelectual e a paralisia cerebral. Mas esse canal não está aqui para falar somente das deficiências dos nossos filhos, mas você, mãe que está assistindo, ou se você é um familiar, alguém que acompanha isso de perto, sabe as dificuldades, como tudo muda, o nosso mundo muda, né? Então, tá um pouco para prestar um apoio emocional, com um fundamento, com um fundamento um pouco em psicanálise, dependendo do assunto. E tudo isso com base cristã, é claro, porque nós acreditamos que essa é a nossa força todos os dias. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que toda sexta-feira, às 7h17 da noite, nós estamos com um vídeo novo. É verdade que às vezes a gente dá um deslize aí no horário, porque a vida, né? Nossa vida é um pouco corrida. Mas toda semana a gente está aqui. Se você já é de casa, né? Tudo bem. Tô com saudade de vocês, algumas pessoas daí de casa do outro lado, a gente, né, conversa um pouquinho e isso me deixa muito feliz. Não esquece de dar o seu like, compartilha aí com alguma mãe, com algum conhecido que você acha legal. E hoje eu vou falar sobre nos reinventar. Reinventar. Quando a gente pensa numa coisa, em algo ou que os outros estão fazendo, tem até aquele ditado, né, que fala aquela frase que nada se cria, tudo se copia. Inventar, nada de novo, nada demais. Mas quando se trata da gente, nós, quando a gente olha para nossa vida, como é difícil reinventar. Pelo menos eu me vejo assim, e muitas das mães, não todas, não vou dizer todas, né? Não posso generalizar das que eu não conheço, mas as que eu converso, nós tínhamos uma vida anterior a essa maternidade atípica, e quando vem a maternidade atípica, tudo muda. Tudo, eu digo, em todas as áreas, não só na área da maternidade em si. A gente passa por aquele processo de luto, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, parece que tudo desmorona, e não tem tempo para nada, e não dá para trabalhar, demanda que é demais, enfim, né? Todas essas dificuldades que você deve saber bem, o que você vive aí na sua casa. Mas aí vem esse processo, chega uma hora que eu preciso fazer alguma coisa. Ou porque eu tô ficando louca, porque eu não aguento mais essa demanda, porque a gente tá naquele esgotamento emocional que do nada a gente surta, dá vontade de chorar, e a gente nem sabe por que tá chorando, é só porque tá com aquele cansaço mesmo. Ou é o financeiro, que também é abalado, e começa a vir as preocupações, e parece que nada mais tem solução. É aí que vem o reinventar. De repente, tudo que eu fazia antes, eu já não consigo mais fazer. Eu não consigo ter um ciclo social de amigos, ter hobbies, sair, ir para um restaurante no final de semana. Quando eu digo eu estou me referindo a nós, né? Eu, mãe, você como mãe, talvez como pai, que também sente isso se é um pai presente. E de repente tudo mudou. E a gente vê que parece que a vida não anda. Ela está parada, estagnada. Se anda, só anda para trás, e a gente tenta e tenta de novo, e foram tantas tentativas e tantas frustrações, e por que dá certo com todo mundo e parece que comigo não dá? Primeiro, esse sentimento todo mundo tem alguma vez na vida, sendo mãe atípica ou não, então não se desespere. Não se desespere, é fácil falar, né? Vai ter momentos sim que a gente vai se desesperar, se não for por um motivo vai ser por outro. Eu tive vários, até hoje. Só que reinventar não só é necessário para, seja financeiro, seja saúde emocional, seja para o casamento continuar andando, seja para a melhora do nosso filho, para a nossa própria. Porque as coisas que nós fazíamos antes já não dá mais. Não quer dizer que a gente vai parar. A gente precisa continuar, a gente precisa, né, estar aberto para o novo.
Como é difícil estar aberto para o novo, né? Às vezes a gente gosta de continuar com as mesmas amizades. Tem gente que fica com o mesmo marido a vida inteira, só porque tem preguiça de conhecer outra pessoa. Pelo amor de Deus, nós estamos num canal cristão, então não confunde as coisas. Eu estou falando daquele tipo específico de mulher que passa por abusos, né? Abusos físicos, emocionais. Não estou falando daquele casal ali que sempre tem um desentendimento, porque isso daí é normal, né? Por favor, a gente só precisa focar e rezar e colocar a cabeça no lugar. Mas tem muitas pessoas que se fecham para o novo e acabam perdendo oportunidades por medo de falhar, por medo de, eu não sei fazer isso, eu não sou assim. Isso me faz lembrar da história da mulher, né, da viúva, ela, que quando ficou viúva, o marido dela deixou muitas dívidas para ela e ela tinha filhos para cuidar. Então ela foi atrás do profeta Eliseu, desesperada, né, querendo ajuda, que Deus a ajudasse de alguma forma. E o profeta Eliseu pediu para que ela juntasse o maior número de potes possíveis, baldes, né, pedisse com a vizinhança. E aí ela foi atrás e pegou todos os potes possíveis e levou. E ele encheu de azeite. E azeite, na época, era muito caro, era dinheiro, né? E aí ele falou, Deus te abençoou com todo esse azeite. Agora você vende e você terá dinheiro para sustentar toda a sua vida, né? Você vai viver bem toda a sua vida. E aí nos faz pensar, né? E agora, como que eu vou vender todo esse azeite? Deus abençoou, Deus fez um milagre. E como a nossa parte é difícil às vezes, né? É tão óbvio, tão fácil, vende o azeite. E é fácil mesmo quando a gente vê de fora. Quando chega a nossa hora, a gente já está assim, se sentindo tão excluído da sociedade, sem amigos, se sente um peixe fora d'água muitas vezes. Eu me sinto assim até hoje, porque parece que eu sou diferente de todo mundo. É claro que as pessoas me olham e provavelmente me achem normal, mas eu por dentro, né, pelo meu presente, pelo meu passado, minhas lembranças, minhas dores, eu me sinto diferente ainda, porque às vezes a gente tem um convite para ir em algum lugar e não pode ir, enfim. Muitas vezes, meu marido também, né? Essa coisa de se sentir um peixe fora d'água, às vezes parece, nossa, para quem que eu vou oferecer esse azeite? Quem vai querer? A gente não tem amigos, a gente não tem conhecidos, não tem... Hoje em dia tudo funciona com contatos, né? Na verdade não é contatos mais, não é QI, né? QI é nos anos 90, agora é networking, né? Esse é o nome? Agora é networking. E eu vou te contar, viu? Meu marido e eu não temos nenhum network. É triste, mas graças a Deus a gente tem muita ajuda da família, dos meus pais, das minhas tias, enfim. Mas esse tal do networking faz a gente achar impossível vender o azeite. Antes de mais nada, é claro, coloca na mão de Deus. Não só coloca na mão de Deus no sentido de assim, Deus vende pra mim, que eu não tô conseguindo. Coloca na mão de Deus, porque primeiro, se você estiver seguindo um caminho que é contrário do que Ele quer, Ele vai te tirar dele. Mas é porque Ele sabe que lá na frente Ele tá te dando um livramento. Por isso você precisa se reinventar. E se for preciso se reinventar, se continuar se reinventando, vai chegar uma hora que Ele vai abrir as portas ou você vai entender isso daqui Ele está abençoando. Então é aqui que eu preciso me reinventar. Então peça sempre a sabedoria, que a sabedoria é um dom, é um presente que Deus nos dá. Sabedoria, compreensão. Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente está cobrando essa resposta, mas é porque a gente não está conseguindo entender. Então que Ele nos dê entendimento, que a gente consiga entender, ouvir a voz dEle, porque Ele fala de muitas formas e também fala com muitas parábolas, usa muitas coisas que confesso que às vezes é difícil entender mesmo. Mas aí Ele grita, uma hora Ele grita se você não entender, mas pede direção e não deixa de procurar se reinventar, tentar algo novo, mesmo que seja algo assustador. Geralmente, onde é mais assustador é esse caminho que você deve seguir, porque te tira da comodidade, te tira da área de conforto, e quando a gente vira mãe atípica, a gente sai totalmente dessa zona de conforto. Então, é esse caminho que você tem que seguir. Deus já te fez crescer muito com as dificuldades todas que você passou, talvez esteja passando, ou que ainda teremos que passar, né? Mas Ele também está te preparando para algo novo.
E para isso é preciso estar aberto a novas possibilidades, a novas pessoas na nossa vida também, mesmo que às vezes bata aquele sentimento, sabe, que faz a gente se encolher, se murchar, se inferiorizar. A gente já não tem mais a mesma lábia, não é tão comunicativo como antes, de repente, mas Deus vai colocar as pessoas certas também na sua vida. Esteja aberto a isso, esteja aberto a pessoas novas, a coisas novas. Se tem alguma coisa que você não goste muito, não pensa mais dessa forma, deixa lá, assim, eu não odeio nada nem ninguém, eu estou aberta a receber o que Deus tem para mim. Então esteja sempre aberta, porque Deus tem planos grandiosos para você, mas você precisa estar aberto, porque provavelmente ou talvez esse caminho estreito até chegar no plano, no que Deus tem para você de grandioso, pode ser que tenha algumas pedras, alguns tropeços, mas continua, segue em frente, desvia da pedra, tropeçou, levanta e vamos em frente. Não deixa de desistir e de se reinventar. Sexta-feira eu estou de volta. Um ótimo final de semana para vocês, uma ótima semana e um beijo para você que está em casa.